um dos últimos estudos do Washington é em relação à execução do orçamento da União. Está disponível no site. E eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, Washington. Como é que está a execução do orçamento da União até setembro desse ano, que é o que diz o seu estudo? Então, eu analisei o Orçamento Geral da União com dados atualizados até 27 de setembro, por grupo de despesas. Nesse estudo, eu verifiquei o seguinte: até 27 de setembro, deveria ter sido gasto tanto, que eu chamo no estudo de percentual ideal. E aí eu verifiquei quanto foi pago. Sim. E aí tem uma diferença percentual, e aí com base nisso a gente calcula o saldo, né? Então, vou pegar aqui um exemplo. Outra despesa corrente, que é o grupo 3. Tem um orçamento para o ano de 599 bilhões, quase 600 bilhões. E foi pago até 27 de setembro 383 bilhões, ou seja, 63,99% do orçamento. E ele deveria ter sido liquidado ou pago 73,97%, que é o percentual do dia 1º de janeiro até 27 de setembro. Então ele tem uma sobra percentual aqui nesse grupo de despesa de 10%, 9,99%, que equivale a 59 bilhões de reais. Quase 10 PCS custo integral e quase 15 se a gente for considerar... Isso só num grupo de despesa. Só num grupo de despesa se a gente for considerar o custo líquido. Por exemplo, os investimentos tem uma sobra de 40 bilhões de reais. O governo deixou de executar até 27 de setembro 58% do que estava previsto para ser gasto com os investimentos. Mesmo na despesa pessoal, tem uma sobra de 18,6 bilhões até o momento. Uhum. Isso quer dizer que nesses grupos de despesas aqui, tem um saldo hoje de 148 bilhões de reais. Isso quer dizer que vai sobrar 148 bilhões de reais? Não acho que vá sobrar tudo isso. Talvez sobre um pouco menos. O fato é que desses 148 bilhões que está sobrando hoje, vai sobrar uma parte considerável, talvez a maior parte. Por exemplo, o ano passado, se eu não me engano, sobrou 84 bilhões de orçamento. Dinheiro que foi aprovado, essa guerra toda que nós estamos vendo no orçamento, para aprovar, para colocar R$ 1 a mais no salário mínimo, na Previdência, que no final não é executado. Uhum. Com esse dinheiro aqui, seria possível, essa sobra que tem hoje, pagar 32 PCS se a gente considerar o custo líquido do PCS, né? Porque o governo tem o custo, mas tem uma série de coisas que voltam orçamentariamente para ele. Então são 32 PCS. Por exemplo, no orçamento de 2011, no PL do orçamento, está previsto 291,4 bilhões de reais para o pagamento dos juros e amortização da dívida. Quer dizer, se a gente for considerar os 2,3 bilhões, que é o custo do PCS para o ano que vem, não vale 1% do que o governo vai gastar com o pagamento dos juros e da amortização. O que está em questão aqui não é o impacto, não é nada disso. O problema todo é um problema político. Né? Se o governo vai disponibilizar menos de 1% que ele vai gastar com o pagamento dos juros e amortização da dívida, com o judiciário, se vai ser assim. A tendência durante o ano é haver uma sobra em todas as rubricas, porque eles aumentam e inflam as despesas na hora que vão aprovar o orçamento, justamente para evitar passar PCS, aumento do salário mínimo e outras questões, e eles, digamos assim, fazem um cálculo inferior da arrecadação. Aí durante o ano, você vai vendo que aquele valor da despesa não corresponde ao que vai ser gasto, e que o valor da arrecadação tende a ser maior do que aquilo que foi estimado, e é isso que explica essas sobras que eu estou falando. O crescimento, né, da economia, né, o PIB, etc., né, não é na mesma proporção que cresce a arrecadação. A arrecadação cresce no mínimo 2 vezes mais do que o do PIB da própria inflação. Então, se você tem um crescimento, vamos supor, entre PIB e inflação, vamos supor, 10%, você vai ter um crescimento da receita na ordem em torno de 20%, que é mais ou menos o cálculo que se faz por aí. Então tá bom. Washington, muito obrigado. Obrigado aí pelos servidores e agradeço novamente o convite. É isso aí. Sorte, servidor, na sua luta pelo PCS. Até mais.